Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje é quinta-feira. Bom dia, pessoal. Estamos gravando já. Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020. Vamos iniciar os nossos trabalhos, certo? E do ponto que a gente parou ontem, da aula passada, perdão, para a gente justamente continuar, certo? O ponto que a gente parou na aula passada foi a questão dos irmãos chifópagos. Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem, gente? Chifópagos. Então a gente vai começar da onde a gente parou, dos irmãos chifópagos, e depois já vamos para as questões do homicídio, já que os irmãos chifópagos estão dentro dessas questões do homicídio. Legal? Todo mundo vindo bem? Tudo legal? Vamos iniciar. Conforme a gente tinha visto na aula passada, certo? Fazer apenas uma revisão. Os irmãos chifópagos, a gente já viu na aula passada, estou apenas pegando o que a gente viu. Segundo o professor Flávio Monteiro de Barros, que transcreve na íntegra a lição de Euclides Custódio da Silveira, nos traz interessante problema referente ao crime praticado por chifópagos, que são, a gente já viu, não precisa nem copiar, porque eu já copiei na aula passada, são irmãos ligados um ao outro, desde o apêndice chifoide até o umbigo. A colocação aqui foi feita da seguinte maneira: dada a deformidade física, não impede o reconhecimento da imputabilidade criminal, ou seja, da responsabilização criminal. A conclusão lógica é que responderão como sujeitos ativos, no caso deles serem ativos no crime de homicídio. Assim, se os dois praticarem homicídio, conjuntamente ou de comum acordo, não há dúvida que responderão ambos os sujeitos ativos, passíveis de punição. No caso de condenação, punição significa a perda do direito de vir, a prisão em regime fechado. Todavia, se o fato é cometido por um, sem ou contra a vontade do outro, impor-se-á a absolvição do único sujeito ativo. Impor-se-á a absolvição do único sujeito ativo, se a separação cirúrgica é impraticável por qualquer motivo. Se não há condição de fazer a separação cirúrgica e ela é impraticável, aquele que não cometeu será absolvido, né? Isso aí fica de uma clareza solar. Não se podendo excluir sequer a recusa do inocente, que aquela não está obrigado. Que aquela não está obrigada. A absolvição se justifica, como diz Manzini, foi o que a gente viu na aula passada, porque conflitando o interesse do Estado com o da sociedade, com a liberdade individual, esta última é que tem que prevalecer. Se para punir um culpado é inevitável sacrificar o inocente, a única solução sensata há de ser a impunidade. Então, por isso que existe o jargão indúbio para o réu no julgamento do júri. Na dúvida, em favor do réu, certo? Na dúvida, em favor do réu. E aqui, nós temos o inocente que está preso ao corpo, certo? Se ele não deu anuência, se ele não foi partícipe, se ele não foi nada disso, ele simplesmente está isento, será considerado isento e será considerado, então, absolvido, certo? Flávio Monteiro de Barros concorda, certo? Agora esse ponto aí vamos anotar para fechar. Flávio Monteiro de Barros, ele concorda, no entanto, discordando, porém, da conclusão dada ao caso. Prefere ensinar que Flávio Monteiro de Barros concorda com a tese que a gente já expôs, né? Discordando, esse ponto é que nós temos que continuar. Flávio Monteiro de Barros discordando
da conclusão dada ao caso, prefere ensinar que o chifópago, autor do crime, deve ser processado e condenado por homicídio, inviabilizando-se porém o cumprimento da reprimenda, abre parênteses, em casos em que um dos irmãos seja inocente, vírgula, não tendo anuído com o crime, vírgula, não sendo coautor, vírgula, não tendo participação. Certo, gente? Ponto. Tendo em vista o princípio da intransmissibilidade da pena, e personalidade da mesma, não poderá o irmão chifópagos inocente ser punido, vírgula. Porém, se no futuro houver a cirurgia de desligamento de ambos, a punição poderá se dar. A punição poderá se dar, vírgula, bem como, no futuro, o outro também vier a delinquir e a ser condenado, vírgula, ambos poderão cumprir as respectivas penas. Certinho, gente? Até aí? Então, os dois entendimentos ficou bem claro na mente de vocês, né? A corrente inicial de que eles ficariam totalmente absolvidos, os chifópagos. A ideia inicial, ficariam totalmente absolvidos, haveria absolvição de ambos, em caso de um dos irmãos ser inocente. Ambos ficariam absolvidos, certo? E teríamos a impunidade. A segunda corrente, também em caso de um dos irmãos ser inocente. Na segunda corrente, que é onde está a problemática, na segunda corrente, haveria a condenação sem a reprimenda, ou seja, sem o cumprimento da pena. Ou seja, sem ir para a cadeia. Se no futuro, ainda dentro do prazo desse cumprimento dessa pena, houver a separação, aí poderá se punir o irmão chifópagos que tenha sido o culpado. Certinho até aí? Ou, se no futuro o outro irmão vier a cometer outro delito,
aí sim ambos poderão ir para a cadeia. Deu para entender esses dois raciocínios? Porém, tudo isso está girando em um princípio penal da intransmissibilidade da pena. Ou seja, a personalidade e a pessoalização da pena. O princípio rege que nenhuma pena passará do condenado. Então não passa do condenado nenhuma pena. Certo? Quando ele fala em pena, ele está falando em punição. Não está se referindo, talvez, à condenação formal. É por isso que a segunda tese poderia ser aventada e poderia ser aceita. Certinho? Certo, gente? Ficou alguma dúvida nisso aí? Posso passar? Posso andar? Ficou dúvida, gente? Ficou dúvida, tira agora. Não ficou, vou continuar. Estão me ouvindo, né? Estão acordados também, não é isso? Ouvindo e acordado. Vamos lá. Manda aí um joinha aí, tá ouvindo e acordado. Manda aí, gente. Sim, beleza. Ótimo, beleza. Vamos lá. A segunda situação é o homicídio. Beleza, ótimo, maravilha. Toma um cafezinho. A segunda situação é o homicídio em que os irmãos chifópagos são vítimas. Ou seja, nós estudamos até agora os irmãos chifópagos como autores delitivos. Agora nós vamos trabalhar os irmãos chifópagos como vítimas, como pessoas que estão sendo vitimadas de um crime. E vamos trabalhar, que nós estamos trabalhando com homicídio, e a partir do homicídio é um exemplo clássico para todos os crimes, não tem dúvida nenhuma disso. É o homicídio que nós estamos trabalhando. Então, trata-se de delito de homicídio, certo? E nessa hipótese, se o agente não tinha, o agente é o outro, que vai agredir agora os irmãos chifópagos, não tinha tido a finalidade direta de retirar a vida de um dos irmãos, poderá atuar com o dolo eventual. E poderá existir também o homicídio culposo. Certo? Poderá existir o homicídio culposo, como poderá existir o homicídio doloso, tanto o dolo eventual como o dolo direto. Vamos explicar isso aí. Um sujeito encontra os irmãos chifópagos presos uns aos outros, um ao outro, né? E ele atira no irmão A. Ele responderá pelo homicídio direto, se houver morte, ou tentativa, se não houver morte, o homicídio contra o irmão A. E contra o irmão B, ele vai responder por dolo eventual. Porque ele assumiu o risco, ao atirar no irmão A, de atingir o irmão B. Deu para entender, gente, aí? Ficou claro? Esse irmão chifópagos é um assunto complicado. Daqui a pouco vocês precisam aí cair em alguma coisa aí, alguma prova, e também faz parte da formação de vocês dentro do homicídio. Então ele atira no irmão A. Vai responder por dolo direto, certo? E atua minimamente com dolo eventual contra o irmão B. É uma das teses. Se foi um crime culposo, ele vai apenas responder pelo irmão A. Existindo uma outra tese, que se ele atingiu apenas um dos irmãos, e esse irmão vier a óbito, e esse óbito causar prejuízo, já que eles estão unidos com um corpo só, né? São duas pessoas, mas unidas num corpo só. Causar prejuízo à saúde do outro, ele terá um homicídio duplamente qualificado, ou seja, ele tentou matar os dois.
Essas são as teorias quando os irmãos são vítimas. Quando os irmãos são vítimas. No culposo, existe a teorização de que, atingindo um e prejudicando a saúde do outro, essa pena tem que ser exacerbada, aumentada, posto que atingiu o outro irmão B também. Certinho, gente? Os irmãos chifópagos, quando eles são vítimas, quando eles são atingidos no polo passivo, certo? Vamos ver aqui um último autor, para a gente já passar para outras questões dentro do homicídio. Irmãos chifópagos, agora ativo, sujeito ativo. Nós vimos os irmãos chifópagos como sujeito passivo e como sujeito ativo. Certinho? Ficou alguma dúvida? Ativo e passivo, irmãos chifópagos? São teses que poderão ser cobradas, inclusive, em prova, tá? Irmãos chifópagos, homicídio. Quando um deles pratica homicídio sem que o outro tenha aquecido contra a conduta, com a conduta, essa hipótese, é possível a denúncia e condenação de ambos? É a pergunta que é feita na outra turma. E outra pergunta nesse contexto. Deveria o Ministério Público denunciar apenas o autor do fato, podendo este ser condenado? É possível a obrigação a procedimento cirúrgico? Pode existir a condenação apenas contra um? Prosseguindo. Então, para essas respostas todas que a gente vem recebendo, a gente já tinha dito que é possível a denúncia e condenação do autor do fato, impossibilitando-se, entretanto, a aplicação da pena na medida em que o outro irmão que não praticou a conduta não poderá sofrer suas consequências. A condenação de quem não teve participação no fato, o outro irmão, seria uma violação, conforme nós já estamos falando aqui, do princípio da responsabilidade penal subjetiva, vedada em nosso ordenamento jurídico. E a aplicação da pena ao condenado, que não pode ser separado pelo procedimento cirúrgico, seria uma violação ao princípio da intransmissibilidade da pena. Ademais, não se pode submeter ninguém a um procedimento cirúrgico com risco de vida, contra a sua própria vontade. E aí isso está expresso no artigo 15 do Código Civil Brasileiro. Certinho, gente? Com isso, a gente deixa aí os irmãos chifópagos para continuar. Os irmãos chifópagos dentro do homicídio. Quando se estuda homicídio, estuda muito os irmãos chifópagos. Vamos, então, continuar os nossos estudos. Desta feita, definindo o que vem a ser a vida extrauterina. E para caracterizar o homicídio, nós precisamos caracterizar a vida extrauterina. Ou seja, quando começa a vida. E há uma divergência doutrinária que vale a pena vocês entenderem sobre a vida extrauterina. No estudo do homicídio, assim como os irmãos chifópagos é um caso clássico em todos os doutrinadores que estudam homicídio, estudam os irmãos chifópagos, que é um caso rico de hipóteses e teses, vamos agora estudar o princípio da vida extrauterina. Porque se nós tivermos vida intrauterina, nós não teremos o homicídio. Concorda, gente? Não teremos o homicídio. Nós teremos o quê? O aborto. Se a vida for extrauterina, na tutela especial do homicídio, nós teremos o homicídio e o infanticídio. Se a vida for intrauterina, nós teremos o crime de aborto. Claro essa divisão? Para isso, nós precisamos saber
que é vida extrauterina? Já que, em tese, a gente fala do feto. E aí uma reflexão nossa, um debate aqui que vocês queiram fazer. O feto é vida? Uma interrogação. É um ser vivente? Existem várias teorias e várias correntes. Eu sou acadêmico de biomedicina, sou estudante de biomedicina. Então eu posso falar porque há uma discussão muito grande na seara de saúde, né? Se o feto é vida ou não. Para o direito é diferente da área de saúde, tá? Para o direito, ele precisa ser um ser vivente no nosso mundo, no nosso ambiente. Para a ciência, pode ser um ser vivente fora do nosso ambiente. Então a pergunta que se faz sempre é se o feto é um ser vivo ou não. Pessoalmente, eu, Carlos Martinez, entendo que o feto é um ser vivente. Comprovadamente, cientificamente comprovado, ele sente dores, né? Ele percebe as dores da mãe, certo? Quando há o caso do aborto, o feto sente dor, comprovadamente. Então, é um ser vivente a partir do momento em que existe o feto, existe aquela sementinha, ele é um ser vivente, é um ser que tem vida. E como um ser que tem vida, ele precisa ser tutelado. Porém, para o direito, há uma divisão convencionada de que vida é considerada qualquer situação de uma possibilidade de vida fora do domínio da mãe. E é isso que nós vamos estudar aqui agora. Essas teses que nós vamos estudar aqui agora. Vamos lá. O sujeito passivo, aí estou estudando o sujeito passivo, né? O sujeito passivo pode ser qualquer ser vivo. Essa é a palavra que o direito coloca. Então, o sujeito passivo do homicídio pode ser qualquer ser vivo nascido de mulher. Isto é, o ser humano nascido com vida. Essa é a concepção do direito. Eis, então, a afirmação. Agora, a pergunta. A primeira indagação. Afinal, o que é vida e quando começa a vida? Para a biologia, para a microbiologia e para o direito. A velha concepção, segundo a qual não ter respirado é não ter vivido, está completamente superada. Vou repetir. A concepção antiga e ultrapassada de que não ter respirado é não ter vivido está completamente superada. Melhor dizendo, para ficar bem claro, concepção de que para que você seja considerado um ser vivo, você tem que ter respirado. Bom dia, César. Para que você possa ser considerado um ser vivo, você tem que ter respirado, está ultrapassada. Inegavelmente, a respiração é a prova, por excelência, da existência de vida. Mas não é a única prova de sua existência. Nem é imprescindível que tenha havido respiração para que haja existido vida. Na verdade, mesmo que não tenha havido respiração, a vida pode ter se manifestado por outros meios de outros sentidos. Certo? Tais como movimentos circulatórios, pulsação de coração e qualquer sistema que possa atrelar os micro-organismos vivos com função cerebral. Ou seja, a partir do momento que o cérebro controla micro-organismos vivos dentro do seu corpo, podemos dizer que é a vida. Deu para entender? Então, a corrente aqui que nós vamos falar. A vida começa com o início do parto. Essa é uma corrente que é liderada por alguns autores
dentre eles César Roberto Bittencourt. A vida começa com o início do parto. Com o rompimento, anotem aí, do saco amniótico. A-M, A de Antônio, M de Maria, N de navio, identificação, O com assunto, com O com o acento T de tato, identificação, C de casa, O de Antônio. Amniótico. Certo? Então, o rompimento do saco amniótico, que é uma espécie de bolsa que protege o feto, é suficiente à vida, sendo indiferente à capacidade de viver. Antes do início do parto, o crime será aborto. Assim, a simples destruição da vida biológica do feto no início do parto já constitui crime de homicídio. Já constitui crime de homicídio. Certo? Agora anota um autor aí. F de faca é um autor que vai. F de faca, O de Orlando, D de dado, E de identificação, R de rato 2 vezes e um E com acento agudo. Fourier. Ele diz o seguinte, olha o que ele diz. A vida, abre aspas, que são palavras dele. A vida não consiste no exercício de todas as funções, mas em algumas delas, entre as quais a do coração é essencial para o feto. Certo? Tal concepção é apoiada por Magalhães de Noronha. Certinho, gente? Certo? Então, hoje, no mundo contemporâneo, não se distingue mais entre vida biológica e vida autônoma ou extrauterina. O termo extrauterina passou, então, a ser o termo extrauterina, certo? Vida extrauterina. Esse termo passa a ser um jargão, uma espécie de um jargão jurídico, que é um termo genérico que não especifica nada, só para dar um parâmetro. Extrauterina, ou seja, após o útero. O rompimento do saco amniótico, que é a bolsa que protege o bebê, pode ser considerada aí como uma vida extrauterina. E a partir deste momento, já há vida. E se há vida, há, então, o crime de homicídio. O crime de homicídio é, então, valorado. Então, passa a existir. Se for antes do início do parto, nós teremos o aborto. Se for posterior ao início do parto, por essa tese, nós teremos o homicídio ou o infanticídio. Certinho? Então, a capacidade de vida autônoma e a existência desta vida autônoma, sendo suficiente a presença de vida biológica que pode ser representada pela existência do mínimo de atividades funcionais de que o feto já dispõe antes de vir à luz, e das quais é o mais evidente atestado é a circulação sanguínea. É o sistema do coração pulsando, certo? E bombeando o sangue para todas as células do corpo. Evidentemente que o trabalho cerebral também é levado em consideração. Mas, segundo alguns autores, a partir do momento do parto, há uma espécie de deslocamento da vida, da proteção da mãe, da dependência da mãe para uma vida própria. Por isso, essa tese é feita. Bom, resumindo para o nosso Código Penal, a destruição ou eliminação do feto durante o parto já caracteriza homicídio. Excepcionalmente, pode caracterizar o infanticídio, mesmo que ainda não se tenha constatado a possibilidade de vida extrauterina.
Na verdade, o produto da concepção torna-se objeto idôneo do crime de homicídio desde o início do parto. Em sentido semelhante, está o magistério de Maggiore, com 2G, um autor, que, comentando, nos diz: o código atual pode cortar certa controvérsia científica e resolver a questão não considerando a vitalidade como elemento essencial para a existência do homem. E incrimina sob o título de homicídio, ou seja, ocisão de um feto durante o parto. Ele fala de ocisão. Há, portanto, homicídio toda vez que se destrua a vida de um recém-nascido, ainda que não vital, posto que vivo, e aí ele faz uma colocação, salvo quando a vida seja por algum defeito de conformação, anencéfalo, seria sem cérebro, seja visível e aparente. É o entendimento dele. Certinho, gente? Essa é uma das correntes. Vamos agora analisar a outra corrente aqui, as outras correntes que nos falam sobre isso. Ficou alguma dúvida, gente, aí? Sobre essa questão do parto? Ficou dúvida, gente? Bom, outros autores, e assim vamos começar a fazer a leitura dos outros autores. Um conjunto de autores nos diz que a vida é igualmente protegida pelo ordenamento jurídico desde o instante da concepção. Enquanto está em fase intrauterina, trata-se de aborto, matar o ser humano em gestação. Para esta outra corrente, só quando o feto é expulso da vagina da mulher. Ou seja, quando o feto vem para o nosso ambiente. Nosso ambiente, o ambiente que nós estamos vivendo aqui, o mundo que nós estamos vivendo aqui, não o mundo protegido pela mãe. Certinho, gente? Não o mundo protegido pela mãe. Quando ele vier para esse ambiente, nós poderemos dizer que ele está vivo. Fora disso, ele está em gestação. Já é uma outra corrente de pensamento que trata dessa matéria. Quando a vida está fora do útero materno, principia-se a vida, né? Ou seja, inicia-se a vida, e é natural falar-se de homicídio ou infanticídio, conforme seja a situação. O homicídio, sujeitativo qualquer pessoa, e o infanticídio, sujeitativo especial, a mãe em estado puerperal logo após o parto, né? Agora, entretanto, a polêmica acerca do início da vida extrauterina, para efeito de diferenciar homicídio, entre parênteses, ou infanticídio versus aborto, existe, persiste e continua na doutrina. Em tese, o correto seria considerar a vida extrauterina a partir do instante em que se instala o processo respiratório autônomo do organismo. Essa outra corrente, gente, olha lá, ó, liderada, do qual faz parte também Guilherme de Souza Nucci, nos fala da necessidade de respiração autônoma do feto, ou seja, já essa respiração só pode ser feita, em tese, fora da vagina da mulher. Ou seja, no nosso ambiente físico aqui que nós estamos vivendo. Então, aqui, ó, é necessário que se tenha a vida extrauterina a partir do momento em que se instala o processo respiratório autônomo do organismo do ser que está nascendo e que não mais depende da mãe para viver. Esse fenômeno é passível de prova pericial. Gente, vamos lá, porque essas provas periciais são importantes, porque se for adotar essa tese, o homicídio toma vários contornos, ou homicídio ou aborto, muda completamente. Vamos anotar aí? São as chamadas, as perícias são chamadas
anotar essa palavra aí. D de dado, O de Orlando, C de casa, I de identificação, M de Maria, A de Antônio, S de Sérgio, I de identificação, A de Antônio, S de Sérgio. Significa docimacias respiratórias, que é o fenômeno de estudar a prova pericial. Docimacia é palavra oriunda do grego, dokimácia, que significa experiência ou prova. E as docimacias se dividem em linhas gerais, é só para conhecimento de vocês, em duas principais características: docimacias respiratórias e docimacias não respiratórias. A mais antiga das docimacias pulmonares, a mais importante, a maior de todas, é a pulmonar hidrostática de Galeno. Só é para conhecimento de vocês, tá? Quando há esta afirmativa, pode-se dizer que não há divergência entre os autores. Certinho? E aí ele prossegue com a questão do volume de ar no pulmão, a cor, a superfície, a consistência, o peso específico do pulmão, no caso do bebê, para se verificar se ele respirou e há quanto tempo ele respira, e é uma perícia mais no sentido biomédico, mas que é utilizada também no direito. Esse exame, pelas modificações que a respiração introduz, criando diversas visões e diferenças visíveis, oferece subsídios reais e permite o reconhecimento do pulmão fetal e a autenticação do pulmão do recém-nascido que respirou. Por isso que não nos interessa. Não só a questão fetal, mas também a questão do pulmão que passou a respirar, passou a ter o ar nos pulmões, certinho? Bom, enfim, por essa corrente, vamos resumir aqui agora, por essa corrente, vamos resumir as duas correntes. Por essa corrente é aquela velha história do bebê, quando ele é expulso da vagina da mãe, ele é expulso da vagina da mãe, ele vem para o nosso meio e o médico dá os tapinhas no bumbum dele. A partir daquele momento, ele chora e respira, certo? Chora e respira, certinho? A partir daquele momento, nós vamos dizer que nós temos vida extrauterina. Vida extrauterina, logo, se houver a morte daquele bebê, nós teremos homicídio ou infanticídio. Consequentemente, se esse é o marco por essa tese, a vida intrauterina, ou seja, antes desse respirar, é considerada aborto. Certinho? Essa é a segunda corrente da qual Guilherme de Souza Nucci está acompanhando aí essa linha. Agora, vamos então à primeira corrente. E o que nos diz a primeira corrente? A primeira corrente nos diz coisas diferentes. Essa da qual está César Roberto Bittencourt. Ela nos diz que, a partir do momento em que há o rompimento do saco amniótico, ou seja, aquele que envolve o bebê, ou seja, o início do trabalho de parto, ou seja, expulsão do feto, a partir desse momento, nós já poderemos considerar vida, e a partir desse momento nós vamos considerar homicídio ou infanticídio. Antes desse momento nós vamos considerar parto. Então, nós vamos considerar aborto. Certo, gente? Gente, ficou claro aí? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Então, pela tese que nós acabamos de falar, a segunda no caso, o sujeito passivo do homicídio ou infanticídio será o ser humano que já respira por conta própria como regra. Mas nos parece ser esta a melhor solução. Os autores defendendo.
pois é muito tarde para considerar o ser em fase de expulsão do útero materno um simples feto, protegido pelas penas bem menores do aborto. Além do tipo penal do infanticídio, está a demonstrar que não se fala de aborto quando o filho é morto pela mãe durante o parto. Por isso, unindo o conceito dado pelo artigo 123 às lições de medicina legal, vislumbramos que o início da vida extrauterina, para fim de aplicação do artigo 121 e 123 do Código Penal, é o início do parto, que, segundo outro doutrinador que vai corroborar com essa tese, Almeida Júnior e Costa Júnior, dois autores, Almeida Júnior e Costa Júnior, entre aspas, abre aspas. A vida começa com a ruptura da bolsa, parte das membranas do ovo, em correspondência com o orifício uterino, pois, desde então, o feto se torna acessível às ações violentas, quer praticadas com a mão, quer com os instrumentos. Assim também narram os autores, Belotti, o clássico, da mulher que deu à luz a gêmeos, matando o primeiro logo que se desprendeu do ventre materno, e o segundo com pancadas dadas por um tamanco, assim que a cabeça surgiu na abertura vulvar, da vulva. Certo? Então, por aí vocês estão vendo as duas correntes. A notícia ainda de hábil parteira que perfurava a moleira dos fetos no instante do nascimento, decapitando-os. No mesmo prisma, encontra-se o ensinamento de Odon Ramos Maranhão, mencionando que a morte do feto nascente, isto é, durante o processo de parturição, já é possível de ser considerada como um infanticídio. Isso está no curso básico de Medicina Legal, na página 174, do professor Odon Ramos Maranhão. Certinho, gente? Ficou alguma dúvida quanto a isso? Ficou alguma dúvida, gente? É muito importante que vocês fixem bastante esses conceitos aí. O conceito que a gente falou sobre os irmãos chifópagos, seja como vítimas do homicídio, seja como autores do homicídio. Nós já estudamos e terminamos. Estamos agora na definição de vida extrauterina, vida intrauterina, para o direito, justamente para que a gente possa fazer um marco. Qual é o marco? O marco sobre o que vem a ser homicídio, entre parênteses, ou infanticídio, e aborto. Se considerada a vida intrauterina, dependente totalmente da mãe, uma vida que não existe por conta própria, nós vamos estar diante de um aborto. Se considerado vida ser vivente, que em tese ser vivente já teria independência da mãe, nós vamos considerar o quê? Nós vamos considerar homicídio, entre parênteses, ou infanticídio, fecha parênteses. Certinho? São as duas correntes que nós vemos aí. Então, no caso da morte de um bebê, vai-se ter essas várias interpretações para serem discutidas dentro das perícias de medicina legal. Certinho, gente? Certo? Eu vou aproveitar. Diga, meu querido. Eu tenho uma dúvida para saber mais ou menos aonde se encaixaria o fato. É uma dúvida e uma curiosidade. Saiu na mídia ontem, eu não li a reportagem para saber onde foi, mas o caso foi mais ou menos o seguinte. Um motorista de aplicativo se recusou a transportar passageiro porque ela estava em trabalho de parto e já estava sangrando. Ele não queria sujar o carro. Aí ele pediu que ela se retirasse, ele a expulsou do carro e, infelizmente, ela perdeu o bebê. Nesse caso... Foi por causa do empurrão que ela perdeu o bebê? Foi por conta da omissão do socorro, de levar ela para o hospital. Porque duas colocações aí. Ou pelo empurrão, que é uma ação comissiva, ou pelo... Aí nós podíamos pensar numa tese, que tudo direito tem tese, né? Penal. Não eu acho que não teve empurrão, não. Não teve empurrão, não. Foi só tirar ela do carro, se recusou a transportar. Foi omissão do socorro. Uma pessoa que está tendo um bebê pode ter um rompimento, pode ter um problema, né? Você sabe, né? Uma situação delicada, mas tudo bem. Vamos dar uma omissão de socorro.
Nesse caso aí, como houve a omissão de socorro, ela perdeu o bebê, porque não deu tempo de chegar ao hospital, ou por outro carro. Nesse caso, seria um crime, um homicídio do Ela já estava em motorista? trabalho de parto, já? Estava em trabalho de Já, parto, já tinha rompimento já, da já, bolsa, já do estava com saco sangramento, amniótico. estava em todo o É. processo já. E provado isso, eu, pessoalmente, porque aí você sabe que no direito você vai para um promotor, vai pensar de uma forma, vai para um advogado, vai pensar de outra, de defesa, vai para um advogado de acusação, vai pensar de uma forma completamente diferente, vai para um juiz, vai pensar de uma forma diferente. Mas lendo aqui o que a gente está estudando, eu pessoalmente, me inclinaria para, se houve o rompimento do saco amniótico e ela já estava em trabalho de parto, eu vou me inclinar que foi uma linha de perda de uma vida já existente, ou que já estava já vindo à tona, na minha opinião. Aí seria homicídio mesmo. Aí, no caso, seria a omissão de... Poderia, entre aspas, né, se enquadrar na omissão de socorro. É uma hipótese que a gente pode aventar, certo? Acredito nessa hipótese, certo? Porém, se você for para outros autores, conforme a gente viu aqui, certo? Em que outros autores, em que eles não aceitam a vida a partir do início do trabalho de parto, né, o rompimento do saco amniótico, a partir daí você não vai ter mais um homicídio, você vai ter aí uma espécie de aborto, entendeu? Então há uma certa divergência, certo? É até bom que eu estou vendo aqui, se vocês quiserem notar aí, Euclides Custódio da Silveira. Euclides Custódio da Silveira. Ele nos diz que, entre aspas, é possível haver recém-nascido vivo, embora sem respiração. Neonato, abre parênteses, neonato apneico sem respiração, cuja comprovação se dá pelos batimentos cardíacos ou movimento circulatório, certo? Ele dá, inclusive, aulas na questão de medicina legal. Então, por aí, ó, vocês já podem ver que existe uma certa divergência. E aí, aconselho também a vocês, o acadêmico, o jurista, vocês são acadêmicos, também são pesquisadores, para que a gente possa cada vez mais pesquisar esse tema e trazer à tona outros autores, outras opiniões. Trouxe para vocês diversos autores, diversos entendimentos. Eu fico com a opinião de homicídio. Não sei se vocês concordam ou discordam. Podem discordar de mim, desde quando fundamentem, lógico, não tem problema nenhum. Certinho? Entenderam, pessoal? Esse ponto aí, eu fico que há o rompimento do saco amniótico, o início do trabalho de parto é um ser vivente. Tá? Porque o saco amniótico, a bolsa que a mãe carrega na barriga, é o que liga ela ao filho. Respiração. A partir do momento que houve esse rompimento, já há um ser vivente ali vindo à tona e, na minha opinião, já seria um homicídio. Na minha opinião. Ou uma omissão de socorro na esfera de homicídio. Perda de uma vida humana extrauterina. Certo? Embora, no senso comum, se está na barriga, como é que você pode falar em extrauterina se está dentro da barriga? Senso comum, extra é fora da barriga, né? Concorda comigo? Extra não é fora. Para a gente conseguir convencer essa tese, é mais complexa. Mas, na minha opinião, eu ficaria com essa tese de, ao início do trabalho de parto, ao rompimento do saco amniótico, à vida, ao homicídio ou infanticídio. Mas outros doutrinadores que vocês estão vendo aqui, eles ficam com a questão de aborto, porque precisaria estar fora da vagina e vir a respirar neste mundo atual, nesse meio ambiente que nós estamos falando. Respondi? Ficou alguma dúvida? O que é que você achou? Dê sua opinião aí também sobre esse entendimento. Eu concordo no meu entendimento, uma omissão de socorro do humorista. Omissão de socorro com perda de uma vida humana, né? Já existente, no caso. Perda de uma vida humana já existente, né, no caso. Essa definição de Euclides Custódio da Silveira é muito interessante. Vendo aqui, relendo, ele fala que é possível recém-nascido vivo,
Esse é outro ponto também importante. Embora sem inspiração, seria o neonato apneico. É bom que vocês estudem isso aí, o neonato apneico, cuja comprovação se dá pelos batimentos cardíacos ou movimento circulatório. Não tem inspiração, mas tem o quê? Ele tem batimentos cardíacos e movimento circulatório de sangue. O coração está pulsando. Mas ele não está respirando, porque ele tem um problema. É um neonato apneico. Apneico é problema de respiração, falta de respiração. Então, esse entendimento aí, se vocês quiserem anotar, de Euclides Custódio da Silveira, interessante, porque ele é um marco para aquele divisor de água que diz ser vivente quando, desculpa a expressão vulgar, vamos falar assim para vocês entenderem melhor. Bate no bumbum, né? O médico é tradicional que a gente ouve sempre em televisão e tudo, nossos avós quanto a gente. Bate no bumbum, a criança chora, significa que ela respirou. Não é esse senso comum que ele tem? Não é isso? A partir daí é que tem vida. Mas você já note aqui, ó, Euclides Custódio da Silveira, ele fala do neonato apneico, que tem batimentos cardíacos e movimento circulatório. E para ele, e ele é professor também professor de Direito de Medicina Legal, para ele já há o recém-nascido com vida. Então, a questão da respiração, aí você vê, Euclides Custódio da Silveira. Anotem bem, Euclides Custódio da Silveira. A questão da respiração já fica em segundo plano. Porque ele tem o quê? Outras funções vitais. E aí aquele autor que a gente já tinha falado com você, o francês, que eu tinha falado com vocês, de que outras funções de vida podem dar sinais de que há uma existência humana sem necessariamente a respiração. É porque é um senso comum nosso de que a respiração é vida. E às vezes pode não ser vida. Certo, gente? Vou dar um pequeno intervalo aqui. Eu também vou no toalete. E vocês tomam um cafezinho. E menos de 3 minutinhos nós estamos de volta, se Deus quiser. Legal, gente? E aí nós vamos continuar os nossos estudos. Nós temos aí outra coisa interessante para falar com vocês. Nós temos aí 3 pilares do homicídio que nós vamos estudar. O homicídio simples, o homicídio privilegiado e o homicídio qualificado. A maior gama de subtipo do núcleo é o homicídio qualificado. Certo? O homicídio qualificado é enorme. O homicídio simples, o homicídio simples, o homicídio privilegiado e o homicídio qualificado. Vamos entender isso aí direitinho. Tá bom, gente? Daqui a pouquinho, 3 minutinhos eu volto. Tá legal?